A paz do Senhor. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Vamos ler apenas 3 versículos para uma rápida reflexão. O primeiro versículo diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Verso 3: No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Verso 10: Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O texto que li fala do rei Ezequias. Ezequias era filho de Acaz. Acaz reinou em Israel, ou reinou em Jerusalém, no Reino do Sul, por 16 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E agora começa a reinar Ezequias aos 25 anos de idade. Mas no verso 10, eu quero chamar a sua atenção para o verso 10, ele diz o seguinte: Eu agora estou resolvido a me voltar para o Senhor, quer dizer, estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Estou resolvido a voltar a servir ao Senhor como isto agradava a Deus. Ezequias, quando ele assume o trono no lugar do seu pai, ele pegou um reino completamente impróprio. O rei Ezequias enfrentou 3 problemas. O primeiro era a questão financeira de Judá. O reino do sul estava financeiramente falido, pois o reino do sul, apesar de ter um rei que antes era Acaz e agora era Ezequias, ele servia ao rei da Síria, ele pagava imposto ao rei da Síria. E o segundo problema é que o exército de Judá naquela época, o exército de Israel naquela época, era um exército que estava desmotivado, pois vinha de grandes perdas de batalha, inclusive a última das suas batalhas, perdera para o rei da Síria, que tinha como capital Damasco. E o terceiro ponto negativo que Ezequias herda do seu pai foi a questão espiritual que Jerusalém vivia naqueles dias. Então aqui o rei Ezequias enfrenta 3 problemas, e nesses 3 problemas do rei Ezequias, eu quero trazer essa rápida reflexão, para que isso sirva para nós hoje, nos dias de hoje. Ele tinha um problema financeiro, ele tinha um problema desmotivacional, porque o exército estava desmotivado, porque já havia perdido muitas batalhas, e o terceiro problema era o problema espiritual, o relacionamento do reino do sul com Deus. Por isso que no verso 10 ele diz: para que se aparte de nós o furor de Deus, pois Judá naquela época estava passando por muita dificuldade. O seu pai fizera negócio com o rei da Síria, a ponto de trazer deuses de Damasco, coloca esses deuses em Jerusalém, coloca esses deuses, esses ídolos, em todo o seu território, para que o povo assim o adorasse. Adorou Acaz aos deuses da Síria, assim também como adorou Judá aos reis da Síria. E Judá agora está em grande dificuldade. O reino do sul está passando por um momento difícil, porque eles pagavam tributo à Síria. Quando Ezequias assume o trono, Ezequias toma uma decisão. Esta decisão é a que fez com que Ezequias vencesse os seus problemas, com que Ezequias conseguisse êxito para reinar. Ele reinou por 25 anos e foi um excelente rei em Judá. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. Ezequias, ele se destaca pela sua fé. Se você lê a história do rei Ezequias, o rei Ezequias, ele se destaca por sua fé, a fé que ele tinha em Deus. O seu relacionamento com Deus fez toda a diferença
para o bom funcionamento do teu reino, para que ele tivesse uma boa administração no teu reino. E no verso 3 ele diz: no primeiro ano, no primeiro mês, Ezequias abre as portas do templo. Quer dizer, Ezequias volta a adorar, volta a cultuar, volta a celebrar ao Deus de Israel, ao Deus Eu Sou, ao Deus Yahvé, ao Deus de Israel, porque eles já não mais cultuavam a Deus, eles cultuavam aos ídolos que Acaz importara da Síria. Então, a primeira decisão que Ezequias toma para o sucesso do teu reino, sucesso agora financeiro, como sucesso também do teu exército, foi ele voltar a cultuar a Deus. Ele não só volta a cultuar o Senhor, como ele leva todo a Judá a cultuar a Yahvé. Ele abre as portas do templo, o templo que havia sido construído por Salomão, para que Deus fosse cultuado. Esse templo agora estava fechado. Acaz havia fechado o templo e agora cultuava os deuses da Síria. Ezequias faz o contrário. Ezequias abandona os reis da Síria, os deuses da Síria, e Ezequias se volta para Deus. Por isso que no verso 10 ele diz: eu estou resolvido a fazer uma aliança, eu estou resolvido a renovar a minha aliança com o Deus de Israel. Eu estou resolvido que eu e Judá devemos voltar a cultuar, a celebrar ao Senhor. E assim Ezequias fez. Ezequias agora volta, Ezequias abre o templo, Ezequias volta ao culto a Deus. Ezequias encontra um problema ao voltar a celebrar o culto ao Senhor. Por quê? Porque os sacerdotes já não estavam mais no templo, os levitas já não estavam mais no templo. Mas por que os levitas não estavam mais no templo? Porque o templo estava fechado e não tinha mais mantimento para os levitas. Quando Ezequias procura os levitas, ele não encontra levitas. Por quê? Porque os levitas haviam se afastado do templo e agora estavam trabalhando para que houvesse sustento. Porque os levitas naquela época, assim como os sacerdotes, eles eram sustentados pelo templo. E como Acaz fecha o templo, agora não tem mais oferta, não tem mais contribuição, e não tinha mais como os levitas se manterem na celebração, até porque não tinha. Para que voltasse o culto, Ezequias faz uma aliança com Deus. Ezequias convoca o povo para adorar a Deus. Ezequias convoca o povo para que o povo contribua, para que os levitas retornassem para o templo, para que Deus agora pudesse ser cultuado, Deus agora pudesse ser celebrado. Quando Ezequias faz isto agrada a Deus. Quando Ezequias fez isto agradou o povo. Não importa a dificuldade que nós estamos passando, a solução dela, a solução para todas as nossas dificuldades, seja ela financeira, seja ela emocional, ou seja ela espiritual, é nos voltarmos para Deus. Quando Ezequias se volta para o Senhor, se você ler aqui, eu não vou ler porque o tempo não me permite, mas se você ler aqui, diz que quando Ezequias foi celebrar a Páscoa, que já havia muito tempo que a Páscoa não era celebrada, que Ezequias celebra a Páscoa, o povo estava tão animado, ficaram tão alegres com a celebração da Páscoa, que durava uma festa de 7 dias, que no final dos 7 dias o povo resolveram, e Ezequias teve a ideia de fazermos mais 7 dias. Ele consulta os conselheiros e os conselheiros o recomendam. Então eles fizeram mais 7 dias de festa. Uma festa que era de 7 dias, agora se tornou 14 dias. Fizeram 7 dias, depois acharam por bem fazer mais 7 dias. E isto restaura o ânimo, isto restaurou o vigor, isto restaura a comunhão, não só de Ezequias, como a comunhão de todo o reino. Se nós, povo de Deus, nos voltarmos para o Senhor não só vai restaurar a nossa fé, o Senhor não só vai restaurar a nossa confiança, como o Senhor vai restaurar a confiança de toda a sociedade. Foi isto que Ezequias fez. Ezequias se volta para o Senhor e Ezequias leva o povo a se voltar para o Senhor. O resultado disto é que o rei de Ezequias se torna um reino
poderoso. O rei de Ezequias se torna um reino. O primeiro ato de Ezequias, depois de voltar a cultuar a Deus, foi ele dizer não ao rei da Síria. Ele disse ao rei da Síria: não vamos mais pagar tributo, não vamos mais pagar tributo, porque não é justo pagarmos tributo a vocês. Então ele se liberta. Neste momento aqui há uma libertação na área financeira. Ezequias, o reino do sul, que estava cativo financeiramente ao rei da Síria, ele diz não ao rei da Síria. Quando ele manda um recado dizendo ao rei da Síria que não vai mais pagar tributo, o rei da Síria se revolta contra Ezequias e manda um recado para Ezequias: quem tu pensas que tu é, dizendo que não vai mais em pagar tributo? Quem és tu? Quem é o teu reino? O teu reino é um reino falido, o teu reino é um reino morto, você não pode me resistir. Aí agora Ezequias mais uma vez apela ao Senhor, e agora ele aciona o profeta Isaías, e o profeta Isaías consulta o Senhor, e o profeta Isaías traz a seguinte mensagem para Ezequias: assim diz o Senhor de Israel, o rei da Síria não afrontou a você, mas afrontou a mim, ao Deus de Israel, e essa batalha agora é comigo. E o Senhor agora envia um anjo contra o rei da Síria, pois o rei da Síria estava às portas de Jerusalém para invadir. Um anjo do Senhor veio naquela noite e matou 185 mil valentes do rei da Síria. Agora está estabelecido o reino de Ezequias. O sucesso do rei de Ezequias está em voltar a cultuar a Deus. O sucesso da nossa vida, seja ela financeira, seja ela emocional, ou seja ela espiritual, está em nós nos voltarmos para o Senhor, e nós nos voltarmos a cultuarmos a Deus, e nós consertarmos aquilo que não está agradando a Deus. Se alguma coisa em nossa vida, se alguma coisa da sua vida não está agradando a Deus, conserta isso, renova a sua aliança com o Senhor, porque foi isto que Ezequias fez. Ezequias renovou a sua aliança com o Senhor, e ele teve agora o reino do sul restaurado. Ele teve agora um exército animado. Quando o exército do rei Ezequias viu o que aconteceu com o rei da Síria, esse exército agora se fortalece, esse exército agora renova suas forças, e o reino do sul agora, ele agora é um reino bem financeiramente, o reino do sul agora é um reino bem psicologicamente, e o reino do sul agora, principalmente, ele é um reino que renovou a sua esperança, que renovou a sua fé do Senhor. Se você continuar lendo mais a história do rei Ezequias, você vai ver que no final do teu reinado, ele recebe uma visita do rei da Babilônia, e ele mostra ao rei da Babilônia toda a sua riqueza, toda a sua glória, toda a sua fortuna. Olha só, um reino que estava falido, pagando tributo para o rei da Síria, agora é um rei que tem riqueza. Tudo isto graças porque eles voltaram para o Senhor. Eu quero fazer uma rápida oração. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, ó meu Deus, a nós os teus filhos. Toma nas tuas mãos, ó meu Senhor, a nós os teus servos. Toma nas tuas mãos a sua igreja do século 21. Toma nas tuas mãos em especial esta igreja aqui na 304. Toma nas tuas mãos o teu povo. Toma nas tuas mãos os obreiros, os líderes, a liderança, todos os que aqui congregam, todos os que fazem parte deste rebanho, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, meu Deus, que o Espírito Santo nos oriente, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo seja conosco, que o Espírito Santo nos dê visão, que o Espírito Santo nos dê ânimo, para que nós tenhamos o ânimo e a coragem que teve Ezequias, de fazer uma aliança com o Senhor, retornar ao seu culto, cultuar a Deus, porque isto agrada o Senhor, e isto muda toda e qualquer situação, seja ela qual for, seja ela financeira, seja ela psicológica, ou seja ela espiritual. No nome de Jesus, toma em tuas mãos esta congregação, toma nas tuas mãos o teu povo, toma nas tuas mãos, ó Pai amado, nos desperta, meu Senhor, para fazermos a diferença nessa sociedade, pois foi para isto que o Senhor nos chamou, para isto o Senhor nos chamou, para isto o Senhor nos comissionou, e o Espírito de Deus está sobre nós, para que nós possamos realizar uma grande obra neste lugar, no nome de Jesus. Obrigado a todos.